já tomei a decisão de me entregar. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém? Que Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu vou desligar esse ventilador aqui porque ele vai me perturbar. Hoje é o terceiro sábado, sábado da mordomia cristã. Mas nós não vamos falar de mordomia hoje, tá? Não fique assombrado não, que hoje não vamos falar de mordomia. Nós vamos falar de outro tema aqui na Palavra de Deus. Vocês gostam de estudar o Apocalipse? Gostam? É? Então vamos estudar um pouquinho hoje no livro de Apocalipse. Vamos aprender aqui algumas coisas do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Apocalipse. Ao você encontrar, vamos orar para nós continuarmos a estudar a palavra de Deus.
Encontraram? Amém? Vamos orar. Nosso eterno Deus, nosso querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento com o objetivo de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Neste momento nós rogamos a unção do Espírito Santo na nossa mente, para que ao abrirmos a Tua palavra nós possamos entender aquilo que vamos ler e possamos pôr em prática na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4 é a visão do trono de Deus. O apóstolo João, na época de João, existia um trono aqui na terra que comandava o mundo todo. Vocês sabem onde era esse trono? Roma. Em Roma, o imperador era ali e muitas pessoas adoravam o imperador como se fosse o próprio Deus. Eles tinham a maior reverência por aquele trono que existia ali em Roma. E João exatamente estava exilado na ilha de Pátimo por ordem do imperador que sentava naquele trono. Então João, lá na ilha de Pátimo, ele teve essas visões aqui. E aqui no capítulo 4 de Apocalipse mostra a visão que João teve de um trono superior, um trono que governa o universo, um trono onde se senta aquele que não erra, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é poderoso. É exatamente esse que se senta no trono que João teve esta visão. E aqui no versículo 1 do capítulo 4, nós lemos assim, olha: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Perceba que aquele que falava com João, ele relatou aqui que haveria de acontecer alguma coisa depois destas coisas. Que coisa era essa? Vocês perceberam aqui no começo do verso que diz que depois destas coisas foi que ele teve essa visão do trono de Deus. Estas coisas que João está se referindo aqui no capítulo 4, irmãos, são as cartas que foi ordenado que ele escrevesse para mandar para as igrejas da Ásia. Então, eram essas coisas que estavam aqui escritas. Então, depois dessas coisas, depois que ele escrevesse as cartas, então seria revelado o restante das coisas que haveriam de acontecer. E você percebe que João viu aqui alguma coisa nessa visão. Primeira coisa que João viu, ele viu uma porta aberta. Uma porta aberta. O livro de Apocalipse, ele fala de várias portas, inclusive nós temos ali no começo 3 portas principais. Primeira porta é uma porta de oportunidade, que nós a chamamos de porta da graça, né? A porta da oportunidade que nós temos de servir a Deus. A segunda porta é aquela que Jesus chega e bate. Porta de quê? Do coração. A porta do coração. E a terceira porta é a porta da revelação. E João agora teve a oportunidade de ser revelado para ele o que deveria acontecer. Então, nessa visão, João olha agora e vê uma porta aberta no céu. Qual é essa porta que está lá no céu aberta? Você sabe? A porta do santuário. Porque quando é aberto aquela porta, o que João vê ali? O trono de Deus. E é exatamente no santuário que é colocado o trono de Deus. Só que o santuário celestial, irmãos, ele é diferente do santuário terrestre. Não é os objetos, é o tamanho. Porque a Bíblia nos revela que ele viu a visão de uma multidão de pessoas que ninguém podia contar.
E a Bíblia diz que essas pessoas todas se prostraram diante do trono de Deus. Imagine que não é pequeno o espaço aonde é o trono de Deus. É onde milhões e milhões e milhares de anjos estão ali para o servirem. É exatamente ali, essa foi a porta que João viu quando foi aberto o céu. E alguém chamou ele e disse: sobe para cá. E ele subiu. O versículo 2 diz assim, olha: imediatamente eu me achei em espírito. Mas a tradução da Bíblia King James diz assim, olha: e eu fui tomado pelo Espírito. A tradução lá é diferente dessa aqui. Fui tomado em Espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém estava sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante a quê? A esmeralda. Não é que o trono de Deus é feito dessa forma aqui, irmãos. Apocalipse, ele é um livro simbólico. Um livro que a gente não pode entender exatamente como está escrito aqui. Por que que João colocou essas pedras? Uma coisa interessante que nós temos que aprender é que um profeta, ele quando recebia uma visão de Deus, aquilo que ele escrevia, não era Deus ditando para ele escrever aquilo ali, irmão. Ele escrevia com as suas palavras, a forma que ele sentia de expressar aquilo ali. Entendeu? Então, por isso que João usou essas pedras, porque na época de João eram as pedras mais preciosas que tinha. E ele, para descrever o trono de Deus, que diante da linguagem humana era inexplicável, João usou aqui a forma dessas pedras preciosas para mostrar aqui como mais ou menos é o trono de Deus. Então, todos os escritos dos profetas são assim. Tem alguns textos no espírito de profecia que diz assim, olha, a irmã White diz assim, olha, foi-me mostrado. Essa expressão, foi-me mostrado, são as palavras que Deus ordenou que ela escrevesse daquele jeito. Por isso é que ela diz assim, ó, foi-me mostrado. Mas aqueles outros textos, ela escreveu da forma como ela entendeu, ela escrevia ali. Quando você lê a história dela, você descobre que ela tinha um ajudante que corrigia os erros gramaticais que ela escrevia ali. Entendeu? Para poder as palavras sair de forma correta. Então, não são todas as palavras que são escritas. Por isso que aqui a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, mas o Espírito Santo não pegava na mão da pessoa e ia escrevendo, não. Ele usava as suas palavras. Tá? Tem até uma expressão de Paulo, lá no livro de Coríntios, que ele diz assim, ó, falo eu como homem. Eu falo como homem. Quer dizer, ele usa as suas expressões aqui. Então, você perceba que João usa aqui 3 pedras preciosas. O jaspe, o sardônio e a esmeralda. O arco-íris que tem lá no céu, ele é diferente desse arco-íris que nós vemos aqui. O arco-íris da aliança de Deus com o povo. Porque esse arco-íris aqui, ele tem quantas cores? 7, né? 7 cores. Mas esse arco-íris que está sobre o trono de Deus, a Bíblia diz que ele só tem uma cor, porque ele parece com o quê? Com esmeralda. Que cor é esmeralda? Verde. Então, aquele arco-íris ali, ele é verde. E essa pedra de jaspe, ela é uma pedra clara. Muitos tradutores até chamam de diamante, porque é branca, ela é transparente. Então, foi por isso que João comparou ali o trono de Deus como um mar de vidro, né? Porque é transparente. Vocês acham que ali tem mar de vidro no céu? Tem não. O João usou essa expressão de mar de vidro, porque é algo transparente, algo belíssimo, e ele não tinha palavra para expressar aquilo ali. Então, ele usou ali que era um mar de vidro.
O sardônio, ele é, que cor o sardônio? Hein? Que cor é o sardônio? Vermelho. Vermelho o sardônio. João aqui agora descreve essa cor vermelha, aqui comparando aqui com o sacrifício de Cristo lá na cruz. O versículo 3 diz assim, olha, o versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Alguns teólogos, eles usam aqui várias interpretações para esses anciões. Uma das que eles usam é que esses anciões são representantes dos mundos criados que não foram caídos. Eles usam essa expressão que são pessoas dos mundos que é habitado, que não foi contaminado com o pecado. Outros teólogos usam que isso aqui são anjos especiais que estão ali para ajudar no governo de Deus. Mas quando você olha na Bíblia, você descobre que as pessoas dos outros mundos que existem, eles não usam coroa. Porque coroa é símbolo de quê? De vitória. Existem dois tipos de coroa, irmãos. Dois tipos de coroa. Existe uma coroa que lá no grego é chamado de Stéphanos. Stéphanos é um tipo de coroa que é colocado sobre a cabeça de alguém que venceu. Eu não sei se vocês perceberam, mas naquela Olimpíada que teve em Atlanta, em Atenas, melhor foi em Atenas, na Grécia, todos aqueles que chegavam ao pódio, eles colocavam uma coroa de tecida de louro, não era? Na cabeça. Então, aquela coroa, ela é chamada de Stéphanos. É uma coroa de alguém que venceu. Existe outro tipo de coroa chamado de diadema. Diadema. Diadema é um tipo de coroa que é colocado sobre a cabeça da realeza. Só os reis, eles tinham o direito de usar essa coroa diadema. Então, a coroa que nós vamos receber não é um diadema, é uma coroa de Stéphanos, que é uma coroa de quem lutou e venceu. Por isso nós cantamos um hino que dizia o quê? Sempre vencendo. Entenderam? Então, esses 24 tronos, esses 24 anciões, eles têm várias interpretações. Tem uma outra interpretação que os teólogos usam, porque eles usam que aqui 12, mais 12 dão quanto? 24. Então eles usam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E eles ensinam que esses que estão sentados no trono são os 12 apóstolos e as 12 tribos, os líderes das 12 tribos de Israel. Mas quando você vai para a realidade das coisas, você percebe que João estava vendo a visão com os 24 anciãos assentados e João não estava lá. João não era um apóstolo? João era um apóstolo, ele estava vendo já os anciãos assentados lá, mas ele estava aqui, tendo a visão. Então não dá para descrever totalmente que aqueles que estão sentados ali são os 12 apóstolos. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que aqueles que estão assentados sobre o trono, eles têm coroas. Coroas. E há uma outra interpretação que mostra lá em Mateus, se não me foge da memória, parece que é 27 e 50 e pouco lá, deixa eu ver aqui. 52. Onde mostra que quando Jesus ressuscitou, muitos dos corpos que estavam no sepulcro ressuscitaram também. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu do túmulo, eles saíram também e entraram na cidade e apareceram a muitos.
E você percebe, irmãos, que pela Bíblia dá para entender que aqueles que ressuscitaram com Cristo, que entraram na cidade, eles já entraram ali pregando para aquelas pessoas. Não foi em vão que no dia de Pentecostes, 50 dias depois que eles ressuscitaram, quando Pedro fez o primeiro sermão, se converteu 3.000 almas pessoas. Porque eles já estavam, muitos deles já tinham ouvido falar aqui, aqueles que ressuscitaram, entraram ali na cidade, não foi só para aparecer não, foi para pregar para eles, mostrar, olha, vocês mataram o dono da vida. O Filho de Deus foi esses que vocês mataram na cruz, era exatamente ele. E muitas pessoas já estavam sabendo disso aqui. E nós não sabemos mais. Pode ser que João Batista estava no meio desse grupo. Porque o Desejado de todas as Nações diz que Jesus, quando ressuscitou, aqueles que ressuscitaram com ele, ele escolheu. Foi Jesus quem escolheu aqueles que iam ressuscitar quando ele ressuscitasse. A Bíblia não diz, nem o Espírito profecia, mas quem sabe se João Batista não estava no meio deles. A Bíblia só diz que apareceram ali a muitos, né? Então, o versículo 5 diz assim, olha, e do trono sai relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de quem, irmãos? Deus tem 7 espíritos? Ou lá no céu só tem um? A Bíblia diz que só tem um, que é o Espírito Santo, que é Deus. Mas aqui João usa essa expressão de 7 espíritos de Deus. Esses 7 espíritos de Deus aqui, eles são algo representativo de Deus. Não é a realidade que Deus tem 7 espíritos. Quando você vai para o livro de Isaías, quer ver, abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 e o versículo 2. Perceba aqui como Isaías dá aqui mais ou menos um vislumbre do que são esses 7 espíritos que João está se referindo lá no livro de Apocalipse. Aqui diz assim, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Confira comigo. Depois vem o Espírito de quê? Sabedoria. 2. Depois vem o Espírito de quê? De entendimento. 3. Depois vem o Espírito de quê? De conselho. 4. Depois vem o Espírito de quê? Fortaleza. Depois vem o Espírito de quê? Conhecimento. 6. Depois vem o Espírito de quê mais? Do temor do Senhor. 7. Então, esses espíritos, eles são o quê? Algo representativo de Deus para a humanidade. Deus não tem 7 espíritos. Lá no céu só tem um Espírito Santo. Então, aqui para nós é uma representação. Entenderam? Então, por isso também vem as 7 igrejas da Ásia. E aí Apocalipse diz que também são os 7 espíritos de quem? De Deus. Mas isso aqui é uma figura de linguagem que João usa para descrever aquilo que ele viu nas suas palavras. Porque ele não tinha palavra suficiente para explicar a forma do trono de Deus, o que ele estava vendo ali. Então ele usa essa forma de linguagem para fazer essa explicação, para que a gente possa melhor entender aqui o que são as coisas que estão no livro de Apocalipse. Agora vamos voltar de novo para o capítulo 4. Há diante do trono, o versículo 6, há diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. 4 seres viventes cheios de olhos. O que representa esses olhos?
aqui esses olhos representam a onipresença de Deus. Não existe lugar onde você se esconda para que Deus não possa lhe ver. Em todos os lugares. O salmista Davi disse assim, olha, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu vai me encontrar. Não existe lugar para a gente se esconder de Deus. Mas a gente às vezes tem essa tendência, né? De se esconder de Deus. Eu conheci um irmão que ele contava para a gente que um irmão uma vez chegou para ele e disse assim, irmão, eu quero lhe contar uma coisa que está acontecendo comigo. Ele disse, conte, meu irmão, se eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. Irmão, é porque eu já aceitei a mensagem, mas eu ainda continuo fumando. Eu quero lhe perguntar se eu posso continuar a fazer isso. E o irmão olhou para ele e disse assim, se pode, irmão. Você pode continuar fumando. Agora você fume aonde Deus não possa lhe ver. Aí ele disse, irmão, então tem que deixar, porque não tem lugar para Deus não ver a gente. Pois então deixe. Fuma escondido de Deus, não fuma na presença, porque de Deus ninguém pode se esconder, irmão. João viu aqui uma revelação aqui de um ser que tinha olhos por todo lado, representando aqui a onisciência, a onipresença de Deus. Em todo lugar Deus está nos vendo. E às vezes a gente tem a tendência, a preocupação de fazer as coisas e achar que Deus não está nos vendo. Versículo 7 diz o quê? O primeiro ser vivente era semelhante ao quê? Ao leão. O segundo semelhante ao quê? Novilho. O terceiro é semelhante ao quê? A um homem. E o quarto ser vivente era semelhante ao quê? Uma águia voando. Outras interpretações que existem para isso aqui, olha. Lá no antigo Israel, quando eles se acampavam em volta do santuário, o povo, as tribos de Israel, elas eram divididas em 4 turmas. 4 turmas. E cada uma tribo, líder daquela turma, tinha um estandarte. Tinha um estandarte. E aquele estandarte, ele tinha essas características aqui, olha. A tribo de Judá, era o estandarte da tribo de Judá. O que tinha na tribo de Judá? Um leão na tribo de Judá. O que tinha na tribo de Rúben? Tinha outra representação da tribo de Rúben. Era um boi ou um touro. O que tinha na tribo de Efraim? O símbolo de um homem. O que tinha na tribo de Dan? O símbolo de uma águia voando. Então, eram as 4 representações que tinham lá no antigo Israel. Muitos teólogos, eles até ensinam que essas representações aqui, elas representam a própria criação de Deus aqui na terra. O leão representa os animais selváticos, o boi representa os animais domésticos, o homem representa a humanidade e a águia representa as aves que voam. Então, existem essas interpretações para o texto aqui de Apocalipse, que esses seres viventes representam aqui. O versículo 8 diz assim, ó, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, quantas asas? 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres aqui, irmãos, eles tinham 6 asas. Quando você vai lá para o livro de Isaías, do capítulo 6, de 1 até o verso 5, Isaías também teve uma visão do trono de Deus. E ele viu ali também esses seres viventes. Só que aqui não diz o nome deles, mas lá no livro de Isaías diz que eles eram chamados de quê? Ninguém sabe? Isaías capítulo 6 era o chamado de serafins.
Isaías também viu isso. Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus, só que Ezequiel ele viu ali alguns seres viventes, mas esse de Ezequiel só tinha 4 asas. Eram diferentes desses aqui. Esses seres aqui são seres que existem ali para servirem a Deus. E você imagina que Lúcifer, ele fazia parte desse grupo, desses seres aqui. A Bíblia diz que Lúcifer, antes dele pecar, ele era um querubim cobridor. Ele estava diante de Deus, todo dia ali diante de Deus. Era um ser ali perfeito, foi criado ali para servir ao Criador. Mas, infelizmente, ele se rebelou contra o governo de Deus e contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que esses seres viventes, eles dão glória a Deus, sem parar, santo, santo, santo. Mas vocês acreditam que esses seres, eles vão passar a eternidade só dizendo essas 3 palavras? Não, João ouviu isso aqui, irmãos, mas a função deles lá no céu não é só essa. A Bíblia diz que além de eles falarem essas palavras, eles são cheios de olhos por todo lado. Eles devem ter uma outra função ali, além dessas expressões, dessas palavras que eles falam ali. Então perceba que João usa aqui a sua própria linguagem para descrever o que ele viu ali. O versículo 9 diz assim, olha, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Quem é que vive pelos séculos dos séculos? Quem está sentado no trono? Deus. Então eles estão ali para dar glória, honra, adoração perfeita ao Deus Criador do universo. E a Bíblia mostra aqui que naquele momento que eles exclamam essas palavras, o que acontece com os 24 anciões? Eles se prostram, eles se levantam da onde eles estão sentados, tiram a coroa e se prostram diante de Deus. Eles depositam a sua coroa ali e eles dizem algumas palavras. No versículo 11 eles dizem algumas palavras. Quais são as palavras que eles dizem aí? Você está acompanhando a leitura? Irmãos, o que é interessante aqui, olha, que lição nós vamos tirar disso daqui? Olha? O que é interessante é que alguém que já está lá na glória, na presença do Deus Criador de tudo, eles têm a maior reverência com o nome de Deus. E o que a gente percebe aqui é que nós, como pecadores, que estamos necessitando de ir para lá, não temos a reverência devida com o nome de Deus. Não prestamos um culto verdadeiro a Deus. Quando nós vimos para cá, para a igreja, eu não sei quem, Deus sabe, mas há pessoas aqui dentro da igreja que ele está sentado aqui, mas o pensamento dele está lá fora. Vocês acreditam nisso? Tem? Pessoas que estão sentadas aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, mas o pensamento dele está lá fora. Ele não está presente aqui, não está reverenciando a Deus. Ele não está prestando um culto a Deus. Ele está simplesmente sentado aqui, mas ele está pensando lá fora. E nós somos os que mais necessitamos disso aqui, irmãos. Mas a gente percebe, João descreveu aqui, que aqueles que já estão lá, eles têm tamanha reverência com o nome de Deus. Se prostram, se humilham diante de Deus. E reconhecem que Deus é o Criador de todas as coisas. É por isso que eles estão ali prestando esse culto de adoração a Deus. Mas a gente muitas vezes não faz isso. Nós temos um ego dentro de nós
E esse ego, ele cria algo que é chamado de egoísmo. O egoísmo, ele faz com que a gente não reconheça, não se humilhe diante de Deus. O egoísmo, ele nos leva cada dia, irmãos, para mais longe de Deus. Se nós não tirarmos esse egoísmo de dentro de nós, nós vamos chegar em um lugar que nós não queremos, mas é exatamente para lá que nós vamos. Foi o pecado que se originou dentro de Lúcifer, foi o egoísmo. E ele teve a oportunidade de tirar esse pecado dentro dele. Passou ainda alguns tempos lá no céu, a Bíblia não diz quando, mas ele passou muitos tempos ali. A Bíblia diz que ele foi lançado para a terra depois que a terra tinha sido criada. O egoísmo dele foi feito, nasceu dentro dele quando foi feito o plano da criação desse mundo. Foi que nasceu aquilo no coração de Lúcifer. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou ali, mas ele passou muito tempo ali ainda. Depois que ele foi jogado para a terra, ele ainda tinha a oportunidade de voltar ali de novo. Foi cortado totalmente a ida de Lúcifer ao céu depois que Cristo morreu. O Espírito de profecia diz que hoje, no universo de Deus, não há nenhuma dúvida, nem entre os anjos e nem entre os mundos que são habitados por seres santos, porque todos eles contemplaram a morte de Cristo lá na cruz e reconheceram que Satanás é que é mau, não é Deus, porque ele teve coragem de matar o próprio Filho de Deus. Foi aí que foi cortado a oportunidade dele subir lá aos céus. E mesmo ele reconhecendo que tinha feito isso, o Espírito de profecia diz que Satanás chorou, pedindo perdão a Deus. Só que ele queria ser perdoado, ele queria voltar, mas ele só queria voltar se fosse para o mesmo cargo que ele tinha lá primeiro. E isso demonstra que esse arrependimento não era verdadeiro, porque um arrependimento verdadeiro não importa a posição que você era, nem para que você volte. O importante é que você quer estar lá. Isso é que faz um arrependimento verdadeiro. Mas quando você quer voltar e exige o que você quer receber, isso não é arrependimento verdadeiro. Foi exatamente isso que nasceu do coração de Satanás. Ele queria voltar, mas só se fosse para o mesmo cargo que ele tinha lá. E Deus não o permitiu. E os anjos agora reconhecem que Satanás é mau. É que ele que não presta. E com a sua mentira, irmãos, ele ainda induziu a terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus. E hoje nós vivemos num mundo que Satanás predomina. E ele faz de tudo para que você não seja um verdadeiro servo de Deus. Ele faz de tudo para que você não entenda as coisas, não reconheça. Lá no livro de Tessalonicenses diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Às vezes nós estamos como cegos, sem ver. Nós precisamos buscar profundamente a unção do Espírito Santo na nossa vida, que ao estudarmos a palavra de Deus, possamos descobrir o que devemos fazer para melhor servir a Deus. Muitas pessoas estudam a Bíblia como qualquer um outro livro. Ele pega a Bíblia, estuda 2, 3 capítulos e aí bota lá. Amanhã ele estuda de novo, bota lá. Ele não para analisar os versos que ele está estudando, para buscar mais fundo o que aquilo quer dizer para mim. E nós precisamos fazer isso para poder entender melhor a palavra de Deus. Porque essa palavra, irmãos, é essa palavra que nós rejeitamos. Essa palavra tem uma função muito interessante na nossa vida. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá no livro de João. João,
ver aqui se eu encontro. Capítulo 12 e o versículo 48. Leia aí para você. Vamos ler isso aqui. Quem quer ler aí? Quem é que vai nos julgar diante de Deus, irmãos? Vocês entenderam aí? É essa palavra que eu rejeito, é essa palavra que eu não busco, é essa palavra que eu não estudo, que eu não aprendo dela. Ela vai me julgar no último dia. E a gente não tem o apreço que nós deveríamos ter pela palavra de Deus. O respeito que nós deveríamos ter por essa palavra. Eu não sei se aconteceu já com vocês. Comigo não acontece não, irmão. Até hoje nunca aconteceu. Eu pegar a minha Bíblia e dar para a criança brincar com ela, como eu tenho visto muitos pais fazerem isso, e criança começa a rasgar as folhas da palavra de Deus. Isso aqui é uma palavra viva, irmão. Isso aqui é uma carta de Deus para mim. Quando eu faço isso, entrego para uma criança que não sabe ler, que ela vai só rasgar, e eu estou desprezando a palavra de Deus. Nós devemos ter respeito, consideração. Lá em casa, até a minha esposa sabe disso, né? Às vezes ela diz, olha, tenha cuidado com a Bíblia dele, que ele tem mais ciúme da sua Bíblia do que de mim. Entendeu? Eu tenho mais ciúme da minha Bíblia do que até mesmo da mulher, que eu sei que a mulher tem entendimento para fazer o que ela quer, entendeu? Mas a Bíblia não, aqui está sobre o meu comando, eu quem tenho que ter cuidado com ela, porque aqui que está o padrão de vida do cristão, está aqui na palavra de Deus. Se eu não buscar, não aprender dessa palavra, um dia ela vai me julgar, e é no último dia eu serei julgado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos buscar na palavra de Deus aquilo que a Bíblia diz lá, que é a vida eterna. Vamos levantar e vamos orar. Eterno Deus, querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que nós estivemos aqui estudando a Tua palavra. Agora, Pai querido, queremos Te rogar que Tu venha derramar o Teu Espírito sobre cada irmão aqui presente nesta manhã. E que possamos sentir a necessidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra para aprendermos dela e assim saber como melhor Te servir, Senhor. Que no dia em que Tu voltares, nós possamos estar na Tua presença sem ter de que nos envergonhar, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, nossas faltas. Venha nos purificar cada dia dos nossos erros e nos preparar para o encontro contigo. Fica conosco durante o restante deste sábado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.